Meus amigos, lembram lá do caso no aeroporto de Roma, envolvendo a família do ministro lá, do super-ministro e o ministro próprio, e a família Mantovani do interior de São Paulo? Pois é, vocês se lembram? Vamos recapitular rapidamente. Caso Mantovani. O fato, pelo menos toda essa polêmica teria ocorrido no aeroporto de Roma. O doutor Alei estava lá com o filho, fazendo palestras lá na Itália. A família Mantovani, que não os conhecia pessoalmente, provavelmente estava também na Itália, voltando para o Brasil. E estava lá o Mantovani, o genro, a esposa dele, etc., o Alexandre de Moraes, o filho deste Alexandre de Moraes. E aí é que começa o choque de versões. Bom, aconteceu lá vamos dizer assim, uma polêmica entre eles. Minutos depois, toda a mídia do consórcio de mídia no Brasil, inclusive até Lewandowski, que ainda era ministro do STF, dizia: olha, praticou-se lá crime contra o estádio Demoplástico de Deleite e tal. Olha, disseram de um tudo, que já tinham imagens, né, demonstrando que os Mantovani tinha, como diria Tiririca, coisado fisicamente os Moraes e tal. E a mídia brasileira, eu via âncoras desses canais de notícias perniciosos dizendo: eu já tive acesso às imagens, em conteste, não há dúvida de que os Mantovani, o genro Mantovani fez isso e aquilo no ministro e tal, não sei o que. Resultado: essas imagens, que também nunca foram divulgadas aqui no Brasil, enfim, aquelas tais que existiriam, o que foi divulgado foi algo que, pela mídia aí, e a própria Polícia Federal também. Bem, a Itália lá, a justiça italiana disse: olha, não houve nada. A justiça brasileira já disse: olha, houve uma coisa, mas que não é suficiente. A Polícia Federal ouve dizer: olha, houve uma coisa, mas que não é suficiente para indiciar, vamos arquivar. Decidiram pelo arquivamento. Mas eis que há pouco tempo mudou alguma coisa, reabriram o caso, eis que aquilo que, segundo a polícia italiana, e que também agora a própria Polícia Federal tinha arquivado porque tinha sido um aparente não sei o que era insuficiente para indiciar ninguém, ou seja, para terminar o inquérito e mandar processar ninguém, mandou-se arquivar. Mas depois de reabrir misteriosamente o caso, agora a Polícia Federal, essa é a reviravolta, preste atenção, é hoje, é de agora. Agora a Polícia Federal resolveu desarquivar e, na verdade, indiciar, ou seja, concluíram o inquérito dizendo que a família Mantovani, ou pelo menos um deles, cometeu o crime de calúnia contra o ministro Alexandre. Diz o Código Penal no seu artigo 139. Os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra no Código Penal estão elencados a partir do artigo 138. 138 é crime de calúnia, 139 difamação, 140 é o crime de injúria. Vocês vão ver, mas antes eu vou demonstrar o que é que a lei chama de calúnia. O que é calúnia? Artigo 138 do Código Penal, 138 do Código Penal. Caluniar alguém é imputar-lhe falsamente fato definido como crime. Mas não basta imputar, dizer: você fraudou não sei o quê. Não pode ser só isso não. Isso aí não é calúnia não. No inquérito da Polícia Federal está parecendo que basta para configurar o crime de calúnia. Mas não basta não, PF. Não basta só não. Essa doutrina, a ótima doutrina do professor Rogério Greco, que pelo segundo mandato consecutivo lá em Minas Gerais, ele é um bom
secretário de Segurança lá de Minas Gerais, doutrina do professor Gero Greco, consagrada. A boa doutrina toda vai dizer que não é suficiente apenas o fato do sujeito imputar um falso, tem que ser algo determinado, não é determinado, detalhado, não pode ser algo abstrato. Se for algo abstrato, olha, você fraudou não sei o quê, seu pai é fraudador de não sei o quê. Isso não configura calúnia não, PF. Mas a PF achou tanto bastante para desarquivar e agora finalizar o inquérito indiciando aí os Mantovani pelo crime de calúnia. Achou uma coisinha aí? Muito bem. Vamos aqui ver a matéria, então, da Veja sobre esse assunto. Da revista Veja. Está aqui. PF volta atrás. Quem é que manda na PF agora? Quem manda na PF é Ricardo Lewandowski, que agora há pouco estava no STF, que agora está no Ministério da Justiça. Ele é ministro da Justiça que manda na PF. Entendi! PF volta atrás e indicia suspeitos de agredir Moraes em Roma. Nunca se concretizou a tal da agressão física como as moças de umas TVs aí a cabo queriam. Relatório apresentado nessa segunda-feira, hoje, 3 de junho, pelo novo delegado, foi colocado um novo delegado lá, porque o anterior tinha mandado arquivar, não houve crime nenhum, disse ele. Esse novo delegado do caso afirma que suspeitos cometeram crime de calúnia, os Mantovani. O novo delegado da Polícia Federal que cuida da investigação sobre a agressão suposta, tá bom? Veja, suposta agressão que o ministro Alexandre de Moraes teria sofrido em Roma em julho de 2023, Tiago Severo de Rezende, é o delegado, teria sofrido em Roma, decidiu ele, o delegado, indiciar os 3 suspeitos, a família Mantovani inteira, pelo crime de calúnia. Entendi. Como é que individualizou a conduta de cada um, doutor delegado? O novo relatório final invalida o que já havia sido apresentado em fevereiro, quando o delegado anterior, Hiroshi de Araújo Sakaki, havia desistido de indiciar Roberto Mantovani Filho, Andréa Munarão, sua esposa, e Alex Anata Binotto, a seu genro. Vamos aqui, quer ver? O ponto que a polícia diz que os Mantovani cometeram o crime de calúnia, né? Está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Aqui. No relatório dessa segunda-feira, a PF levou em conta as supostas agressões verbais proferidas pelos 3 suspeitos, Mantovani, que teriam dito em direção ao filho do Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma: bandido, comunista, ladrão, fraudador de eleições, filho do ministro que roubou as eleições. Aí, o delegado disse: tanto bastou para ele concluir que destas falas, que os Mantovani teriam dito supostamente em direção ao filho do Alexandre de Moraes, supostamente em direção para o filho, está dizendo que isso consiste em imputar falsamente a prática de crime a Alexandre. O delegado também afirma que no caso deveria ser aplicado um agravante por uma das vítimas ser funcionário público. Ele está dando uma tal. Agora isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, porque Alexandre de Moraes é funcionário federal da última instância, que tem 3 opções: vai ofertar denúncia, provavelmente vai, o doutor Gonetti, PGR, vai ofertar denúncia, ele pode pedir mais diligência ou discordar e arquivar novamente. Mas eu acho que o doutor Gonetti vai aceitar a denúncia, vai aceitar com agravante de ter sido contra funcionário público, e quem vai julgar? Os pares do doutor Alei de Moraes. E os Mantovanes vão se dar mal. Veja, num Estado democrático de direito que se atenta ao Código Penal, a boa doutrina e a jurisprudência sobre essa tipificação aí deste crime contra a honra verificaria de pronto que, por mais que a PF tentou remodelar a situação, a dinâmica, as coisas e tal, isso aqui houve uma dilatação, vamos dizer assim, fática, técnica, ou técnico-fático. Houve um exotismo.
nesta nova investigação da investigação. Eu creio que os Mantovani vão ser condenados, mas eu repito, tecnicamente, isto que está sendo narrado aí, essa moldura fática, não se amolda à tipificação penal do artigo 138 do Código Penal, qual seja caracterização do crime de calúnia. Não basta, a PF está dizendo que tanto basta os Mantovani terem se dirigido ao filho do Alexandre e ter dito: seu pai é fraudador das eleições, seu pai não sei o quê. Não basta dizer que o sujeito é fraudador das eleições. Tem que dizer como o fez, quando fez, utilizando o quê. Entende isso? Mal tomando a licença poética e correndo o risco de ser herético aqui, mas acho que não. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eu não sei se a sociedade brasileira poderá perdoar estes que estão promovendo essa insegurança jurídica no país, brincando com a Constituição, com o direito penal. Gente, isso não configura calúnia. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe e, mais que isso, vá até na aba Seja Membro, se torne membro. Aqui você aprende direito penal, direito constitucional e a pensar também. Vamos lá.